Bem-vindos a mais um programa Conversas à Parte. Hoje temos connosco uma jornalista da RTP, Fátima Faria, que nos vai falar um pouco sobre como é estar neste ramo da comunicação, algumas experiências pessoais e falar-nos também um bocadinho do seu ponto de vista em relação ao nosso podcast. A jornalista Fátima Faria teve a formação académica aqui no Colégio de Lamas e depois tirou a licenciatura em Comunicação Social na Universidade do Minho. Como experiência pessoal, trabalhou no Diário de Notícias de 1997 a 2000 e é atualmente jornalista da RTP que faz trabalhos, sobretudo, relacionados com a política internacional. Acho que a sua Exatamente. introdução Olá. está aqui dada. Agradecemos então a sua presença aqui no nosso podcast e a disponibilidade que teve para vir aqui falar connosco. Eu também agradeço o convite e é sempre um gosto enorme colaborar com o colégio, portanto, bem-vindos também. Começando pelo ponto do colégio, sabendo que, assim como nós, estudou cá há muitos anos, como é que foi a sua experiência quando cá esteve? Foi ótima, é uma parte muito importante da vida, portanto, eu só a escola primária e a universidade é que não foi aí, não é? Portanto, eu estive aí desde o 5º ano ao 12º, portanto, entrei ainda muito pequenina, saí já uma adolescente, portanto, fiz um percurso muito interessante. Gostei muito, tenho professores que me marcaram muito, acompanhei também a evolução do colégio em termos de espaço físico. Para vocês deve ser uma confusão imaginar isso, mas quando eu estudei aí só havia o edifício principal, o antigo, tínhamos aulas às vezes, não havia salas suficientes, tínhamos aulas no museu, por baixo havia casas, as pessoas viviam ali, portanto foi tudo uma evolução, e só no meu 12º ano é que tive aulas num dos edifícios novos, que foi o primeiro do edifício novo, que hoje é um dos imensos que tem aí à volta, portanto o colégio mudou muito, eu estive aí há 1 ano ou 2, quando foi os 50 anos, e as instalações não têm nada a ver com o que era naquela altura, mas eu acho que a filosofia de trabalho, o rigor, a boa escolha dos professores, acho que isso se mantém. Os valores do colégio manteram-se sempre ao longo dos anos. Eu acho que sim, pelo que eu me apercebi, pelo tipo de projetos que eu vejo, os professores com quem converso, os alunos que eu vou conhecendo, que passam por aí, sem dúvida. E foi desde essa altura de juventude e de estudar cá no colégio que você se apercebeu que queria algo relacionado com a área da comunicação social? Sim, eu gostei muito uma das pessoas que mais me marcou, foi um professor de português que já faleceu, que era o professor Pinto Oliveira, que foi meu professor de português do 7º ao 9º, e era muito rigoroso na escrita, acho que sei escrever português e conheço bem as regras da gramática portuguesa graças a ele. Ele era um excelente professor, muito, muito exigente, mas muito bom. E ele depois, nós no 11º, eu segui a área de Humanidades e tínhamos uma cadeira de uma disciplina de jornalismo. E ele também era o responsável pelo jornal local lá em Lourosa. Isso também foi algo que me chamou a atenção. Mas ainda antes disso, eu era muito nova, devia ter uns 11, 12 anos, e foi numa altura em que houve uma explosão, um boom de rádios locais, e havia um grupo de amigos, e inclusive o meu irmão e primos, que participavam na Rádio Lourosa, o professor Gautier também conheço dessa altura, e havia, uma prima minha tinha um programa infantil, e que me convidava às vezes para participar nesse programa. E ela, a dada altura, teve que ir estudar para a Universidade, para Lisboa, e ficou o lugar vago. E eu tinha 12 anos, talvez, e fui eu fazer o programa infantil na Rádio Lourosa. Portanto, o bichinho da rádio, a curiosidade que tinha. Da minha casa sempre havia jornais todos os dias. Eu todos os dias gostava de ler o jornal, gostava de ver o telejornal. Depois também no 11º, por aí, o mundo deu assim algumas voltas muito interessantes, a queda do muro de Berlim, a perestroika, tudo isso, assuntos de internacional que me chamavam muita atenção. E juntando tudo, não é? O bichinho da rádio, o gosto pelo jornalismo, o gosto pelo escrever, pelas regras do português, essa curiosidade pela política internacional, comecei a achar que o meu caminho poderia ir por aí. E depois estava eu no 11º, 12º, comecei a tentar perceber o que é que havia em termos de opções, e lembro-me que na altura saiu uma revista, que já não existe, que era a Fórum Estudante, que era uma revista dedicada precisamente aos alunos de secundário que depois queriam fazer percurso
para a universidade, que dava uma série de sugestões de vários cursos, como fazer, iam às universidades, faziam entrevistas aos professores, aos alunos desses cursos, e o primeiro número dessa revista, da Fórum Estudante, foi sobre comunicação social, e tinha uma lista de todos os cursos que havia, todas as opções, e eu aí achava que as pessoas que eram jornalistas eram pessoas de outros cursos que gostavam de escrever, e até a uma dada altura era isso, as pessoas da comunicação social eram de direito, de sociologia, de várias áreas, mas depois fiquei a perceber que realmente havia cursos de comunicação, e depois aí não tive dúvidas de que seria esse o curso que eu queria. Tentei concorrer para Lisboa e concorri para a Universidade de Minho, entrei na Universidade de Minho e foi uma experiência muito interessante, sem dúvida. Então a decisão de seguir esta área não foi praticamente um momento que aconteceu algo e decidiu do nada, vou seguir a comunicação social, foi algo que foi crescendo desde pequena e tendo uma série de experiências. Exatamente. Foi crescendo dentro de si para querer seguir tal área. Exatamente, foram vários fatores. Depois houve uma altura de alguma dúvida. Essa questão de eu gostar muito da política internacional, percebi também, e a minha irmã tinha feito essa licenciatura, que existe o curso de Relações Internacionais. Também era uma área que eu gostava, mas depois achei que eu gostava da parte da política internacional, mas aliada ao jornalismo, portanto, contar histórias e fazer reportagens dentro dessa temática mais específica. E, portanto, optei pela comunicação, nem sempre, não desde o início consegui fazer aquilo que queria que faço hoje, que é mais ligado à política internacional. Trabalhei no Diário de Notícias, fazia um bocadinho de tudo, e na televisão depois também, mas agora, pronto, ao fim de alguns anos e de algum ajustar das escolhas, sim, estou a fazer aquilo que eu sempre imaginei que eu gostaria de fazer. Então, e o que é que fez em concreto apaixonar-se por esta área da comunicação social? É essa vontade de contar histórias, o gosto pela escrita, e foi muito interessante, porque eu comecei a minha carreira pelo jornalismo escrito, por um jornal, e acho que foi muito, muito importante. Dá-nos mais bases, dá-nos mais bagagem, estamos mais protegidos. A televisão e as rádios e agora também as plataformas digitais, é tudo muito mais imediato e é mais fácil cair no erro, é mais fácil a gralha, é mais fácil a imprecisão, é mais provável também. E a escrita não, estamos a escrever hoje um texto nas calmas que só vai ser publicado no dia seguinte, na altura. Não havia os sites da internet, não é? Agora já é diferente, agora é tudo no imediato. Mas essa experiência de ser assim uma situação mais ponderada, mais pensada, mais tempo para escrever, mais tempo para pesquisar, acho que foi uma ótima escola. E depois só mais tarde é que fui para a televisão, que era também aquilo à medida que fui conhecendo e estudando jornalismo, que era a área que eu queria privilegiar, sem dúvida. Sabemos que a seguir ao Diário de Notícias, ingressou na RTP, então, explica-nos um bocadinho que fazia um trabalho de coordenadora de informação antes de estar agora na parte da política internacional. Pode-nos explicar um bocadinho mais sobre a diferença entre esses dois trabalhos? Sim, eu quando fui para... há aí um pequeno hiato entre o Diário de Notícias e a televisão. Eu fui estudar, eu fiz um programa de estágios do ICEP, o Contacto ICEP, e fui fazer um estágio de 9 meses para Lyon, para a Euronews. E quando regressei, estava a começar o projeto da NTV, era uma televisão regional no Norte, que o diretor era a pessoa que tinha sido meu diretor no Diário de Notícias. Portanto, quando ele me chamou para a equipa era toda de gente acabada de sair da escola de jornalismo e das universidades. E eu, com 20 e poucos anos, tinha um bocadinho mais de experiência, era nova, mas tinha um bocadinho mais de experiência do que eles. Eu já tinha trabalhado 2 anos e tal no Diário de Notícias e 1 ano no Euronews, portanto isso fazia de mim ao pé deles um bocadinho mais experiente, e portanto o que me pediram na altura foi para ficar a coordenar. Mais tarde a RTP comprou a NTV e portanto as equipas passaram, uma grande parte da equipa da NTV passou para a RTP, portanto eu na altura continuei a fazer o papel de coordenação. O que é isso? O coordenador é a pessoa que está responsável por um jornal ou por vários jornais. Imaginem o Jornal da Tarde da 1 do Canal 1. O coordenador é a pessoa que de manhã chega, vê o que é que há, como é que está a atualidade, distribui o trabalho, decide que A vai fazer a peça sobre a vacina, o B vai fazer a peça sobre o hospital, etc. Distribui o trabalho, conversa com o pivô, é a pessoa que faz o alinhamento, portanto o jornal
não é uma coisa aleatória, há uma estrutura, queremos abrir com a notícia mais importante, depois vamos às outras, não tem que ser primeiro a sociedade, depois a política, depois o desporto, não necessariamente, se Portugal é campeão da Europa, o desporto abre naturalmente. Portanto, mas o coordenador é quem faz esse alinhamento. E é a pessoa que depois de estar o alinhamento pronto e que chega a hora do jornal, é a pessoa que vai para a regi e é que fala ao ouvido do pivô. E é a pessoa que, se há uma notícia de última hora, avisa o pivô como é que ele tem que fazer, é a pessoa que fala com os repórteres que estão a entrar em direto dos vários pontos do país ou do mundo para aquele jornal. Portanto, é um trabalho de bastidores muito importante, muito desgastante, muito estressante, mas que dá uma bagagem também muito, muito interessante e obriga-nos a estar um bocadinho mais dentro dos temas todos, não é? Porque o jornal é composto por notícias de todas as áreas. Pronto, eu fiz esse trabalho vários anos, nos vários horários, desde a noite à madrugada, amanhã, até que pronto, mesmo também por razões pessoais, queria-se uma situação mais calma, não queria estar a fazer horários tão complicados, tinha filhos pequeninos, optei por voltar à reportagem e à área que eu mais gostava, que era a da política internacional, sim. Bom, como você já referiu, você tem muitos anos de experiência com notícias. De certo que já lhe passaram demasiadas notícias pelas mãos. Dessas notícias que já lhe passaram pelas mãos, quais foram as piores e as melhores? Isso é difícil. E há boas notícias e más notícias, todas têm que ser dadas. Gostávamos de fazer um jornal que fosse só com boas notícias, mas não é possível. A pior ou melhor, não sei, mas há aquelas que nos marcam mesmo e que não nos esquecemos. E há aquelas que nós, na altura, damos e não sabemos a dimensão que têm. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu, no dia 11 de janeiro deste ano, calhou-me fazer uma peça. Nós, na política internacional, pontualmente vamos nós diretamente aos locais, mas no dia-a-dia não é isso, não é? Nós temos dentro do meu trabalho, da RTP, mas nas outras estações e nos outros órgãos de comunicação social é a mesma coisa, nós temos acesso às agências internacionais, quer em termos de informação, quer em termos de imagem, e o nosso trabalho é reunir essa informação, escrever um texto e gravar para aquelas imagens, a peça que aparece no jornal, muitas vezes sem ir a esses locais, obviamente que não conseguimos estar em todo lado. E no dia 11 de janeiro eu fiz uma reportagem, tive que fazer a peça sobre uma pneumonia misteriosa que tinha aparecido na China. E eu contava a história, que era uma pneumonia estranha, que não se sabia ainda o nome, que chamava-lhe pneumonia misteriosa, tinha aparecido em Wuhan, numa cidade da China, tinha acabado nesse dia a primeira vítima mortal relacionada com esse vírus estranho que ainda não se sabia se era um novo coronavírus, e passado umas semanas era o assunto. Eu achava que aquilo era importante de dar, porque já tinha havido outros vírus vindos da China e da Ásia que deram origem a epidemias, não pandemias, mas epidemias mais localizadas, e achava que era um assunto que não devíamos descurar, não devíamos desvalorizar, mas longe, muito longe de imaginar que hoje tínhamos uma vida completamente virada ao contrário por causa desse vírus. Essa marcou-me, não vou dizer que é uma boa ou uma má notícia, na altura não fazia ideia. Depois houve notícias que me marcaram também muito, especialmente ligadas à questão dos refugiados. E há situações que nós, quando passamos essa informação para as pessoas, já trabalhamos muito, já decidimos se vamos dar aquela imagem ou não. Mas quando as recebemos nós, em primeira mão, é um choque. E eu estava um dia de manhã a trabalhar, quando recebi umas imagens supostamente tinha havido um naufrágio, e vi pela primeira vez aquela imagem daquele menino que morreu na praia, na Turquia, e aquilo é um choque tremendo. Mas depois ter que trabalhar aquilo, temos que chocar, porque eu acho que este tipo de temas, as pessoas têm que ficar chocadas para alguma coisa acontecer, para as pessoas se mexerem, para que haja políticas que mudem isto, tem que haver algum baque. Mas sem ser também uma coisa gratuita, sem explorar demasiado a cara, o pormenor do corpo, esse tipo de coisas. Essas situações são difíceis. Mas depois, relacionadas com os refugiados, há boas notícias. E houve umas particularmente que eu gostei muito, marcou muito uma reportagem que eu fiz em Itália. Eu tive que ir à Itália a propósito das eleições, numas eleições em que a imigração era um dos temas centrais, e numas eleições em que a extrema-direita acabou por crescer muito, precisamente por causa da questão da imigração. A Itália, como vocês sabem, é, além da Grécia, o país europeu mais
massacrado, mais sacrificado por causa da geografia, não é? Está ali numa zona em que basta atravessarem o Mediterrâneo e vão ter a Itália. E Itália não tem estrutura para acolher tanta gente, depois queixa-se, com alguma razão, que os países europeus não apoiam suficientemente, não há solidariedade para distribuir essas pessoas por toda a Europa e, portanto, tem uma pressão muito grande sobre os imigrantes. E, portanto, por muito boa vontade que haja em algumas comunidades, há sempre aspectos negativos de ter, de repente, em zonas às vezes pobres do país, uma pressão demográfica grande. E, portanto, as pessoas criam anticorpos e os partidos políticos aproveitam-se disso e há um sentimento anti-imigração e um sentimento racista e xenófobo em Itália muito vincado. Mas depois também há outro lado, há um lado bom, e eu gostei muito de contar esta história. Eu fui a uma pequena aldeia perto de Nápoles, uma aldeia com 150 habitantes, que estava a ficar, como muitas aldeias noutros países e também em Portugal, do interior, desertificada. As pessoas mais novas tinham imigrado, era uma aldeia onde viviam pessoas idosas. E essa aldeia ganhou uma vida nova porque recebeu, mas num programa muito bem estruturado e muito bem articulado, acolheu 20 refugiados. E o que é que aconteceu a essa aldeia? Essa aldeia, de repente, teve que reabrir a escola primária que estava fechada porque a aldeia não tinha jovens, não tinha crianças, e teve que reabrir porque esses imigrantes, entretanto, tiveram filhos ou trouxeram filhos pequeninos. As terras à volta não eram cultivadas porque as pessoas idosas não tinham força, não tinham capacidade de trabalhar e voltaram a ser cultivadas essas terras pelas pessoas que, entretanto, chegaram. Portanto, uma aldeia que parecia morta, de repente ganha uma nova vida porque chegaram refugiados. Isso eu acho que é uma lição de que quando as coisas estão bem organizadas, bem estruturadas, as pessoas vêm com vontade de trabalhar, de participar na comunidade, ganha quem vem, quem chega, tem uma comunidade à espera deles, tem um trabalho, vai ganhar dinheiro, tem um sítio seguro e em paz para viver, e quem já lá estava ganha uma nova companhia, ganha pessoas que olham por elas, a economia local também é dinamizada. Portanto, apesar de tudo, há um lado bom, e é bom contar estas histórias num tema que muitas vezes associamos a tristeza e a mortes e afogamentos e a deportações e xenofobia e racismo, pois há o outro lado positivo, e esta foi uma história que me marcou muito. Dentro daquilo que você falou, você disse que antes dessas notícias assim um bocadinho de teor mais difícil, trabalham e são decididas se vão para o ar ou se não. Já passou por alguma notícia que não chegou a ir para o ar? Nós, notícia em si não, mas há situações de imagens que nós assumimos que fazemos censura, e há discussões muito grandes às vezes sobre isso. Por exemplo, um outro tema que eu tive que trabalhar e que foi muito difícil fazer gestão e houve discordância, e à hora do almoço demos de uma forma e à hora do jantar demos de outra, que foi quando foi o atentado no Charlie Hebdo. A dada altura nós começamos a receber imagens e quando as recebemos às vezes é muito em cima da hora e somos surpreendidos também nós por essas imagens, não é? Aquelas célebres imagens em que os dois assassinos vão a fugir e vão dirigir-se ao carro que os vai levar a fugir e aparece-lhes um polícia e eles matam o polícia assim à queima-roupa e ficou tudo gravado. O que é que nós fazemos? Essas imagens chegaram a 1:10. Eu tinha que ter a peça pronta para entrar à 1. Eu dou aquela imagem ou não dou? Eu, na minha opinião, ver alguém a fugir armado, vir um polícia ter com eles, apontar a arma e, entretanto, fazermos ali um corte e depois já aparecer a pessoa deitada, eu acho que se percebe. As pessoas perceberam que houve ali um momento que alguém matou alguém. E eu achava que devia ser cortado. E à noite foi cortado. Mas naquela hora a chefia decidiu não. As pessoas temos que saber que estamos a lidar com pessoas bárbaras que não têm problema nenhum em matar e, portanto, vamos dar. Eu confesso que não tive as minhas dúvidas, mas tive que cumprir ordens e eu também percebo esse lado. Depois, com mais calma, discutimos todos melhor e chegamos à conclusão que se fôssemos filhos daquele polícia, ou se eu fosse a mulher daquele polícia ou o familiar daquele polícia, também não queria ver o meu pai a morrer em direto, eu não queria que as pessoas vissem. Percebe-se, se alguém está a apontar uma arma a alguém e um segundo depois essa pessoa aparece estendida no chão, já sabemos o que é que aconteceu. Se calhar não precisamos estar a ver o momento em si. Portanto, são daquelas dúvidas que nos aparecem muitas vezes e que eu percebo um argumento de um lado e o argumento do outro,
e que isto gera muita discussão, e é importante que haja este tipo de discussão também. Mas especialmente as outras, atentados, sabemos que uma bomba explodiu e que se estamos a dizer na notícia que há 20 mortos numa mesquita, não precisamos de mostrar um membro decepado de alguém ou uma poça de sangue brutal, não precisamos, não é? Já vamos a ver aquilo tudo destruído, roupas no chão. Imaginemos que estavam ali 200 pessoas e que morreram 20, se morreram 20 aquilo foi horrível, não precisamos às vezes mostrar aquilo, o pormenor mais que sensibiliza as pessoas mais sensíveis, não é? Que choca. Uhum. Mas esse tipo de questões existem todos os dias, sim. E fora, agora tocando noutro assunto dentro da comunicação social, fora a exposição acrescida, quais é que são os prós e os contras de trabalhar na comunicação social? Pronto, os horários é uma situação difícil. Para quem, embora não somos as únicas profissões que têm horários difíceis, não é? Olhamos agora, por exemplo, para a situação dos profissionais de saúde e estão a viver numa situação tremenda e que a vivem em termos de horários e de vida pessoal difícil sempre, e não só nesta fase da pandemia. Mas, por exemplo, nós, no nosso caso, temos horários muito complicados. Eu trabalho todos os fins de semana sim, fim de semana não. Isso às vezes para organizar a logística familiar não é fácil, mas pronto, é um pormenor. De resto, uma pessoa gostando daquilo que faz, interessando-se por aqueles temas, acho que não é uma profissão que escolhemos, como todas as outras, tem partes boas, tem partes más, mas é um caminho e portanto temos é que aproveitar aquilo que é a parte boa, não é? E tirarmos partido daquilo que gostamos de fazer, isso é mais importante. Visto que o nosso podcast é uma vertente da comunicação social, que conselhos é que tem para nos dar? Oi. Hoje em dia a comunicação é feita de uma forma completamente diferente de quando eu comecei. Aliás, eu tenho sentido todos os anos uns upgrades e umas diferenças na forma de trabalhar enormes. Neste tipo de comunicação, eu acho que os maiores perigos e as maiores dificuldades é o discernir bem, mas isso em qualquer questão do jornalismo, separar bem o que é facto e o que é mentira, o que é facto, o que é opinião. A opinião tem toda a validade de ter espaço na comunicação social, mas as pessoas têm que saber que aquilo é uma opinião e não uma notícia, não pode ser apresentada como uma opinião também. Depois o ter o cuidado com a seleção das fontes, o não divulgar tudo só porque sim, ou querer ser o primeiro a dar sem ter confirmação. E acho que isso é um dos grandes desafios deste momento, é que toda a gente tem acesso a um telemóvel, toda a gente tem acesso a os telemóveis têm câmaras de filmar, têm gravadores, toda a gente põe uma fotografia de um sítio qualquer e diz que está a acontecer qualquer coisa ali, e às vezes é verdade, outras vezes é fabricado. Isso acontece, por exemplo, sempre que há uma queda de um avião, um acidente de comboio, um atentado. Começam a aparecer no YouTube vídeos a dizer que é naquele sítio, depois vamos a ver e aquele vídeo já era há não sei quantos anos. Esse tipo, é difícil às vezes fazer essa seleção e fazer essa verificação, mas se tivermos cuidado, não tivermos a pressa e a ânsia de ser o primeiro a dar sem verificar e tivermos confiança nas fontes onde vamos, eu acho que as pessoas, por exemplo, então esta situação da pandemia foi tremenda nesse sentido. As pessoas têm uma ânsia de partilhar informação e de dar conselhos às outras, que às vezes não percebem e chegam-lhes coisas às mãos que não são minimamente verdadeiras, umas por ignorância de quem as envia, outras por má intenção de quem as envia, porque depois sabemos que há grupos com outras intenções, há os negacionistas que tentam espalhar a confusão e que tentam desmentir aquilo que os cientistas há anos andam a estudar e tentam desmentir. Mas nesta situação, por exemplo, é simples, não é simples, mas há um princípio que deve ser básico para toda a gente, que é, em Portugal, qualquer um de nós consegue enumerar 2, 3 órgãos de comunicação em que confia.
não quero aqui fazer nenhuma seleção, mas, por exemplo, vou dizer o Público, o Expresso, a TSF, por exemplo. Se eu estou com uma situação, vivemos numa situação preocupante, eu quero saber que medidas é que vão ser tomadas. Eu preciso saber se posso sair de casa, se não posso. Que medidas é que estão no próximo fim de semana? Eu não vou confiar num site qualquer que me enviam com um nome estranho, se eu sei que o Expresso, a TSF, a Agência Lusa, o Público têm isso bem tratado seguramente. Portanto, se eu quero transmitir essa informação a alguém, se eu quero partilhar essa informação, é minha responsabilidade transmitir de uma fonte que eu sei que é fidedigna. Portanto, vou colaborar com a informação e com o espalhar de uma informação credível. Não vou partilhar uma coisa de um site estranho, com um .com qualquer, com um nome estranhíssimo que não sabemos de onde vem, não sabemos com que intenção é que foi criado. E, portanto, o ter cuidado em tentar perceber de onde é que vem aquela informação, fazer a seleção, se é de uma fonte credível ou não, isso é um primeiro passo para tudo. E, portanto, e também em quem lida com esta informação mais online, acho que essa é um procedimento básico que todos têm que cumprir. Por acaso, num dos programas anteriores, que já discutimos, foi o tema das redes sociais e as falsas notícias que aparecem por exato, lá. um dos temas foi as fake news, as notícias falaciosas. Até falámos dos negacionistas e do Exatamente. que eles fizeram ou deixaram de fazer na altura do início da pandemia. Agora também queria saber, porque você falou da questão do online. Sabemos que, por exemplo, aquilo que passa na TV são notícias muito mais tratadas e, de certo, muito mais seguras. Só que agora também vemos que as estações televisivas têm a sua vertente online. Assim como os jornais têm a sua questão online. Já alguma vez viu ou deparou-se com uma situação que foi apresentada uma notícia de uma fonte supostamente fidedigna e que no final não era assim tão certa ou tão correta? Pois, é provável. Assim, de repente não estou a lembrar. O que às vezes acontece é, por exemplo, as informações do que se passa, por exemplo, no mundo, chegam-nos muitas vezes pelas agências, quase sempre pelas agências, pelas Reuters, pelas France Press. E às vezes aparecem em pequenas linhas, uma explosão em Paris. Afinal, são 2 mortos. Passado um bocado, são 3 ou 4. Depois já não... E são situações que estão sempre constantemente a ser atualizadas. O que às vezes nos apercebemos é que, numa ânsia de dar primeiro, essa informação, quando é transmitida às pessoas e online, nem sempre é a mais correta. E outras vezes também vamos pesquisar em órgãos desses países, não é? E às vezes nessa pesquisa, se acontece uma coisa em França, eu sei que se procurar no Le Monde ou no Figaro, que sei que o que está ali está correto, mas às vezes nessa pesquisa aparecem coisas que eu não sei de quem são. E às vezes há tentação de ir atrás dessas informações e às vezes não estão corretas, outras vezes não estão corretas, mas não coincidem com as outras todas, porque se calhar alguém que é um órgão que tem uma fonte privilegiada naquele sítio, daqui a umas horas se calhar já está toda a gente a dizer o mesmo, mas naquele momento aquilo é o único que está a dar aquela versão. Portanto, às vezes é difícil perceber por onde é que ir, por que caminho seguir, mas eu acho que a precaução é sempre uma boa solução. E, portanto, só dar uma coisa quando está confirmada, ou dar mais tarde, não se perde nada por isso. Sendo você ligada à política internacional, você tocou agora na questão de ir buscar a órgãos sociais de outros países, algumas notícias. Você entra muitas vezes em contacto ou faz trabalhos com outras fontes de informação, assim como, por exemplo, nós temos a RTP aqui em Portugal, noutros países terão, de certo, outros canais públicos. Você faz muitas vezes trabalhos em conjunto com esses canais? Não, nós temos uma plataforma, a RTP, sendo a televisão pública, existe uma plataforma a nível europeu que se chama Eurovisão, que tem mais visibilidade em termos da estrutura Eurovisão é o festival, mas não é uma das vertentes da Eurovisão, é o Festival da Canção, mas a Eurovisão é o quê? É um consórcio de todas as estações públicas da Europa. É a RTP, é a TV, é a RAI, é a BBC, portanto, é todas as estações públicas dos países europeus. E, portanto, temos ali tudo aquilo que se passa em Portugal, que gera interesse para esses países, nós colocamos nessa plataforma e eles vão
buscar e usam as nossas entrevistas e as nossas imagens, nós usamos as da Raia quando precisamos de alguma coisa de Itália, usamos as da TVE, portanto há esse tipo de intercâmbio, de poder usar o material que eles recolhem. Parcerias, pois essas parcerias no terreno às vezes existem, mas tudo muito mais informal, não me estou a lembrar assim de nenhuma reportagem que tenha sido feita em conjunto com aquela estação, não, nós fazemos a nossa e partilhamos com eles usam o nosso material, mas por exemplo quando vamos ao estrangeiro em fazer reportagens ou fazer coberturas de conhecimentos importantes, se precisamos de alguma ajuda, às vezes de informação de sei lá, numa noite eleitoral, para onde é que eu devo ir, onde é que o partido X tem a sede, onde é que vai ser o comício, portanto, às vezes esse tipo de ter contactos nesses canais e nesses órgãos de comunicação é mais fácil para nós, é útil, para também nos podermos orientar em sítios onde nós não trabalhamos todos os dias e nos podem ajudar. Não sei se mais algum de vocês tem alguma pergunta a fazer. Eu não. Pronto. Também resta agradecer a sua disponibilidade, não é? Também não sabemos se você quer deixar aqui alguma coisa que ficou por falar, não sabemos. Não, quando estávamos a falar de procurar outras fontes, hoje em dia também o que são outras fontes, às vezes já não são só as fontes ditas oficiais. Hoje eu tenho que ter sempre aberto, por exemplo, o Twitter do Donald Trump, porque o senhor muitas vezes não faz conferências de imprensa e não anuncia nada oficialmente na página da Casa Branca, mas anuncia na página dele. Às vezes ele diz uma coisa agora e passado 5 minutos já está a dizer o contrário, mas isso também é notícia. À medida que o tempo vai passando, são cada vez mais as plataformas a que temos que estar atentos e onde vamos recolher a informação. Portanto, isto há uns anos não era de maneira nenhuma assim. Eu tenho uma dúvida que não está bem dentro disto das fontes, é mais tocando naquilo dos prós e contras da comunicação social. Qual é que foi o que mais lhe deu o sentimento de realização na sua área até hoje? Não percebi, desculpe. O que mais lhe deu realização na área que está a trabalhar? São vários. Fazer, por exemplo, os jornais, quando estava a coordenar, por exemplo, jornais marcantes, sei lá, houve uma altura que eu apanhava os atentados todos. Estava a trabalhar quando estava a coordenar quando foi, por exemplo, o atentado em Madrid, e conseguirmos dar tudo sem falhar, sem mentir, colocando diretos, com comentadores especializados naquela matéria, conseguir fazer assim um bom jornal completo é uma satisfação tremenda. Depois há aqueles jornais dos momentos especiais. Eu fiz, por exemplo, o Jornal da Tarde, portanto, à 1 da tarde, do dia em que nós ganhamos o Campeonato da Europa. E foi um jornal todo feito em Paris. Eu estava no Porto, na Regi, portanto, a Regi era no Porto, mas todos os diretos, o pivô estava no relvado, repórteres espalhados pela cidade de Paris, repórteres espalhados em Portugal, nos sítios onde o pessoal ia ver o jogo. Esse tipo de emissões. Foi um jornal monotemático, foi seguramente monotemático, era o que é que vai acontecer logo, quem está onde, quem está o quê, quem vai fazer, qual vai ser o 11. Portanto, este tipo de questões marca. Depois, em termos pessoais, estas situações de ir para fora marcam muito. Normalmente tenho ido mais em situações de eleições, não têm sido eleições que alteram o rumo do mundo ou dos países onde eu tenho ido, mas são coisas muito, muito interessantes a nível pessoal. E depois também há o prazer e o privilégio, às vezes, de lidarmos com pessoas que nós admiramos, porque somos jornalistas e temos que ser imparciais, mas temos os nossos ídolos e temos as pessoas que nós admiramos e que gostamos. E pronto, isto, por exemplo, para mim foi um prazer enorme. Em termos daquilo que saiu para o ar, não pôde ser muito interessante, porque era uma pessoa que veio a Portugal e foi tudo muito blindado, ele não deu declarações públicas, não se podia filmar a palestra que ele deu, mas eu tive a oportunidade de estar com ele nos bastidores e conversar um bocadinho. Por exemplo, ter tido o privilégio de conversar, estar numa sala 10 segundos, 20 segundos a trocar uma palavra com o Barack Obama, foi assim daqueles momentos mais espetaculares que eu me lembro. Se calhar aquilo que passou para o ar não foi tão importante, porque realmente ele vinha com muitas restrições e não de uso de imagem, mas para mim, que acompanhei os 2 mandatos dele, que admirava imenso, que
que teve como sucessor a pessoa que nós sabemos que foi uma desilusão para toda a gente e que regrediu em termos de tantos temas, desde as alterações climáticas à política para Cuba e muitas outras coisas, a questão do nuclear. Poder estar com aquela pessoa, mesmo que fosse por um bocadinho, e ouvi-lo numa palestra, são daquelas coisas que depois também, estando nesta área, temos esse privilégio. Tá? Às vezes nos cruzamos com pessoas que nós admiramos e que confirmamos essa admiração. Também há aqueles casos em que uma pessoa tem uma admiração ou tem curiosidade por uma pessoa e depois não é tão simpática como imaginamos, ou não é tão acessível, mas somos todos assim, não é? Não temos que, as pessoas não têm que ser todas, só porque são famosas, que ser simpáticas com toda a gente. No nosso dia-a-dia também temos umas pessoas com feitios muito diferentes, mas é um privilégio, isso realmente é um dos privilégios interessantes, é às vezes poder contactar com aquelas pessoas que nós estamos habituados a ler e ouvir à distância, mas depois ter esse privilégio de estar com eles pessoalmente e haver agradáveis surpresas. Tocando no tema anterior que estamos a falar, que era das fontes de informação, para si, na sua opinião, qual é que é mais fácil? Agora, que há muito mais informação disponível, ou antigamente, se calhar, não havia o Twitter e essas plataformas todas? É uma excelente questão. Antes, se calhar, era desafiante o conseguir chegar a uma fonte difícil. Era tudo muito mais distante, as pessoas comunicavam por comunicados oficiais que vinham por fax ou através das agências, e às vezes conseguir que aquela pessoa nos desse uma declaração a nós era espetacular e era um sucesso. Era mais difícil, mas também era mais tranquilo e era mais seguro no sentido de sabermos se aquela pessoa falava connosco, nós podemos confiar e temos esse acesso privilegiado. Hoje, pode ser mais fácil conseguirmos perceber o que é que aquela pessoa pensa ou não, porque há muita gente que publica nas redes sociais ou não, mas depois também há o outro lado, de perceber se aquilo é verdadeiro ou não, se aquela página é verdadeira ou é uma falsa. E ao mesmo tempo também tudo o que é demais, às vezes muita informação ao mesmo tempo também nos pode confundir e também nos pode fazer levar pelo caminho errado. Portanto, eu não sei, não diria que seja mais fácil ou mais difícil numa época ou noutra, são desafios completamente diferentes, sem dúvida, sendo que agora é mais fácil se calhar cair nas rasteiras. Temos que estar muito mais atentos a tentar selecionar de onde é que vem a informação que nós queremos usar. Continuando neste assunto das redes sociais, surgiu uma questão de... Nós sabemos que muita gente assim mais jovem, da nossa idade, não tem tanto o hábito de ver as notícias assim como pessoas mais adultas. Sendo a questão das redes sociais, por um lado, mau por aparecer muitas notícias que não são verdadeiras, por outro lado, será bom por muita gente mais jovem acompanhar aquilo que acontece no mundo e no país através dessas redes? Sem dúvida, sem dúvida. E aí também é um desafio para quem está na comunicação social, que é, nós às vezes achamos que vamos fazer uma coisa muito interessante e vamos explicar, e tem que ser feito, isso tem que ser feito. Mas às vezes parece que estamos a falar uns para os outros no sentido de jornalistas para jornalistas. Percebemos tanto daquele assunto e fazemos uma coisa muito exaustiva sobre aquilo que depois se calhar não chega a toda a gente. E portanto eu acho que também é um desafio para nós atrair públicos novos com uma linguagem mais apelativa, com uma linguagem diferente. Daí também a questão das aplicações e das notificações no telemóvel, portanto as notificações com frases apelativas e com frases curtas, mas depois também temos que cativar o outro lado a querer mais, não querer só, olha, houve um naufrágio não sei onde, e pronto, e não abres, e não carrega, e não vai investigar e perceber onde é que foi o naufrágio, o que é que isso implica, porque é que as pessoas estão a sair daqueles países e vir para a Europa, que implicações é que isso depois tem. Isso depois também nós temos que fazer esse trabalho, tentar cativar as pessoas para quererem saber mais, mas também desse lado tem que haver essa curiosidade, não é? Mas eu acho que é um desafio para nós captarmos esses públicos novos com linguagens diferentes, se calhar com mais infografias, com mais aquelas peças explicativas, mas não tão exaustivas, se calhar com mais grafismo, mais animação. É um desafio para nós também, sem dúvida. De nós, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast.
Acho que foi um testemunho muito interessante sobre aquilo que é a plataforma das plataformas da comunicação social e algumas notícias assim. Fiquei muito interessado, por exemplo, com a notícia dos atentados em Paris, até porque na altura em que ocorreram os atentados eu cheguei a ir a Paris visitar a minha família e deparei-me com situações assim um bocadinho de muito policiamento nos próprios aeroportos assim, e notei que havia ainda um bocadinho ali aquele rebuliço de ter acontecido o que aconteceu, e acho que os jornalistas irem lá fazer essas notícias e devem ter surgido com certeza notícias muito difíceis para trabalhar. Do que ficou aqui da entrevista, acho que ficamos muito mais ficamos esclarecidos sobre aquilo que é o seu ramo de trabalho e aquilo que nós ingressamos um bocadinho aqui no nosso podcast. E pronto, mais uma vez agradecemos a sua presença. Obrigado. Nada, muito obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar convosco. Aos nossos ouvintes, vemo-nos no próximo episódio de Conversas à Parte. Tchau.